Estamos iniciando mais um programa diagnóstico e hoje nós contamos com a presença, com a participação do Dr. Alessandro Ferraz. Ele é cardiologista e hoje nós aproveitaremos a presença do Dr. Alessandro aqui conosco para falarmos sobre a doença coronariana. Infelizmente, uma doença que tem incidido muito sobre a população brasileira. Dr. Alessandro, é um grande prazer te receber aqui. Dr. Alessandro, infelizmente, os índices são tanto altos de pessoas que têm essa doença. Dr. Alessandro, o que vem a ser a doença coronariana? Como definir, como precisar essa doença para o nosso telespectador? Doença coronariana, para ser mais básico para as pessoas, ela é um enrijecimento da coronária, da camada íntima, levando a uma formação de uma placa dificultando a circulação de sangue na artéria coronariana, que leva os nutrientes para o músculo cardíaco, levando assim aos sintomas que as pessoas, mais tarde nós vamos falar sobre isso. Que seria angina, né? Então, ou seja, é uma espécie de entupimento, como as pessoas dizem. Imagina, no cano é como se o cano ficasse obstruído, né? Parcialmente obstruído, né? Agora, doutor, quando nós pensamos na definição da doença, nós também devemos destacar o seguinte: existe um público onde ela é mais incidente, ou seja, ela acontece mais no público feminino, público masculino, enfim, como é essa estatística em termos de sexo? Nós temos visto que ela incide mais no masculino, nos homens, né? Chega uma determinada idade com a perda dos hormônios femininos, a mulher praticamente empata isso, vemos tanto no masculino como no feminino, e tem os fatores socioeconômicos também que incidem, levando a maior doença coronariana nas pessoas que não têm acesso à saúde pública, pessoas que não têm acesso a informações e assim não fazendo uma prevenção adequada. Nós vemos um maior número, principalmente nos países subdesenvolvidos, temos visto um aumento da doença coronariana, ao contrário dos países desenvolvidos que têm conseguido baixar um pouco essas doenças. Interessante, porque na verdade esse check-up é fundamental então. Ou seja, fazer o controle do diabetes, do colesterol, muitas vezes até praticar um esforço, enfim, fazer até o teste de esteira, né, correr na esteira para ser diagnosticada precocemente essa doença. Agora, falando, além dessa estatística, falando um pouco também sobre os fatores de risco, o que predispõe o indivíduo a desenvolver essa doença tão preocupante para a saúde pública no geral, doutor? Nós temos fator de risco não modificado, que é a idade, não temos como modificar a idade. E a hereditariedade, se na família alguém tem essa doença, você pode herdar do seu familiar mais próximo, pai, mãe, avós, né? E tem os fatores de risco que nós podemos modificar. E um dos piores dele é o tabagismo. Temos o tabagismo que podemos parar de fumar, nós vemos uma melhora grande. A pessoa que fuma tem 5 vezes mais chance de ter doença coronariana, chegar ao infarto, do que o não fumante. Temos os diabéticos com controle adequado, diminuímos a chance dessa doença e aumentamos a sobrevida do paciente em grandes anos. Temos o sedentarismo, que nós batemos nessa tecla, fazer atividade física, uma atividade física de 30 minutos todos os dias diminui o risco da doença coronariana. Temos a dislipidemia, que é o colesterol alto, também é um fator modificável. Então são fatores que nós podemos modificar. A hipertensão arterial, que é uma incidência grandíssima no mundo todo, se bem controlada, diminui a incidência da doença coronariana. São fatores modificáveis que nós tentamos passar para o nosso paciente, tentamos incutir na cabeça dele a importância do controle da pressão, do colesterol, da diabetes. A própria obesidade. A obesidade é um fator que tem incidido muito, né? Temos aí nos Estados Unidos mais de 50% da população obesa e o Brasil chegando a esse número já. Então, a obesidade, o sobrepeso também leva à doença coronariana. Além do que, doutor, nós sabemos, por exemplo, o hipotiroidismo, que é uma doença da tireoide, pode também facilitar de alguma maneira, porque de uma forma ou de outra o indivíduo tende a ser mais obeso, ele tende a ser mais adinâmico, por assim dizer. Então tem outras doenças que podem não precipitar a doença coronariana, mas de alguma maneira facilitar. Agora, outro dado importante, o senhor dizia, da hereditariedade, mas o fato de ser homem também, né? De alguma forma, o senhor realçou bem, o hormônio feminino, até uma determinada idade, protege a mulher.
depois, com o passar dos anos, essa tendência tende a se equilibrar, principalmente se a mulher não fizer reposição hormonal. Agora, só o fato de ser homem também é outro agravante, né? Para nós, a doença, infelizmente, ela costuma ser mais incidente também, né, doutor? Sim, com certeza. Então, é que o senhor coloca bem, e nós temos visto hoje, isso é bom, os homens procurando mais fazer check-up. Alguns anos atrás saía até propagandas falando sobre isso, o homem vive menos que a mulher, porque realmente eles não fazem o check-up adequado. Não se importam tanto quanto a saúde, quanto a mulher, né? A mulher tem se importado mais, mas eu tenho visto um aumento da procura do sexo masculino para fazer check-up, ver a saúde. É a questão da informação. Quanto mais informado o indivíduo, mais ele vai se prevenir de certas doenças, como a doença do coração, que tem causado tantas mortes no mundo todo. É verdade. Aliás, é a segunda causa de morte no Brasil. Recentemente já foi ultrapassada pelo câncer. Até então é a primeira, né? A doença cardiovascular. Agora, em termos de fatores modificáveis, há aqueles contra os quais não podemos lutar, né? O fato de ser homem, o fato de já nascer dentro de um seio familiar que já tem a doença e tudo mais. Agora, o alcoolismo também seria importante? Ou não tanto, nem tanto? Nós temos visto que o álcool, a quantidade do álcool que a pessoa bebe se influencia negativamente. E temos visto pesquisas que falam sobre uma quantidade moderada ou baixa, como o vinho. Há quem diga até que o vinho protege, é verdade? Alguns estudos falando que sim. Aí são os flavonoides que existem no vinho, alguns falam que se você tomar o suco de uva também protege, mas são estudos que com o tempo vão comprovar a sua veracidade. O que a gente recomenda é o não uso de álcool em pessoas de alto risco, pessoas que têm moderado risco para a doença coronariana. Eu, particularmente, peço para não usar o álcool. Sim, é mais seguro, né? Mais seguro porque essa questão é muito subjetiva, a questão do limite. Não é verdade, doutor? Você pode usar um pouquinho, mas que pouquinho é esse? Muitas vezes a pessoa passa do limite. Esse pouquinho pode se tornar o que é pouquinho para mim, talvez não seja para o paciente, não é verdade? Exato. A Organização Mundial de Saúde estipula esse pouquinho que a gente fala, né? Como a cerveja tem um grau de álcool de 6%. Então eles preconizam que não se use mais que 2 ou 3 latas de álcool em pacientes de moderado a alto risco. Outros falam do uísque, já é um grau bem maior de 40%, uma dose. A questão é, quando eu estou consultando um paciente, eu gosto que o cônjuge esteja junto, porque aí eles falam a verdade. Ele fala, realmente eu estou tomando um pouquinho, mas eu falo, esse pouquinho chega a 3, 4, 5 vezes maior a dose recomendada. Então, por isso, eu prefiro que o paciente de médio ou alto risco não use álcool. Até por causa desse pouquinho que vira uma dose em excesso e prejudica outros órgãos do organismo também. Agora, falamos, portanto, da definição da doença, falamos dos fatores de risco. Agora, as manifestações dessa doença, doutor, como o paciente se apresenta quando ele tem a doença coronariana? Quais são os sinais e sintomas que chamam a atenção do médico para esse tipo de ocorrência? O mais comum seria a falta de ar ou a dor no peito, o que nós chamamos da angina. A angina vem de uma palavra grega que significa estrangular. A pessoa fala que está sentindo um aperto, como se estivesse estrangulando o peito, né? E nós vemos isso com esforço físico, começa com o paciente fazendo algum esforço físico, que antes fazia e não sentia nem a falta de ar, nem a dor no peito. É uma dor, a mais típica, a dor apertando o peito, pode ser localizado tanto no retroesternal, pode irradiar para os braços, para a mandíbula, até abaixo da orelha. Então, esse seria o típico. Mas, infelizmente, muitos têm dor atípica. Sente uma dor do lado direito, sente uma dor nas costas e, às vezes, não valorizam os sintomas. Outros chegam falando de palpitação, que seria o coração acelerado. Esses seriam os sintomas que mais nós vemos no dia a dia. E, infelizmente, um sintoma também que é impreciso, mas pode confundir o médico ou mesmo o paciente, é aquele paciente que chega com a dor na boca do estômago ou na região epigástrica, e muitas vezes ele está com um problema na coronária direita, porque a coronária direita nós sabemos que é uma artéria que irriga mais a parede inferior, a parede diafragmática, que nós chamamos, do coração, e ela pode simular esse tipo de sintomas também, não é verdade? Pode acontecer isso eventualmente, não é isso, doutor? Devemos estar atentos a qualquer dor do epigástrico até o tórax superior,
e nós fazemos uma quantificação do paciente, se ele é de alto risco, baixo risco, moderado risco, e aí nós vamos ver esse tipo de dor e aí começar a pedir exames e tentar fazer um diagnóstico mais preciso. Ou seja, diante de um paciente com suspeita da doença coronariana, nós temos diante de nós uma série, um arsenal de exames que nós podemos solicitar, ferramentas muito úteis para a gente realmente diagnosticar com precisão essa doença e tratar adequadamente o paciente. O fato é que a gente não pode menosprezar, né, doutor? De forma alguma, nenhum sintoma, especialmente na região torácica, seja sintoma típico ou atípico, conforme o senhor falou, tem sempre que afastar a doença coronariana. Sempre o médico tem que ter em mente essa possibilidade, não é? Não deixar passar, né? Porque é uma doença que nós vemos a mortalidade, a morbidade e levando a pacientes à incapacitação ao trabalho. Nós tendo todo esse arsenal, podendo evitar o IAM, que é o infarto, podendo evitar que essa pessoa se torne uma pessoa incapaz até ao trabalho, nós temos todos um arsenal aí, temos uma propedêutica, começamos com um eletrocardiograma que pode mostrar alguma alteração. Mesmo um eletro normal, a clínica é soberana, a clínica do paciente enotípica, devemos ficar atento, né? É verdade. Muito bem, nós faremos agora um breve intervalo e na sequência ainda continuaremos conversando com o Dr. Alessandro e falaremos da forma mais correta de se diagnosticar essa doença coronariana, ok? Portanto, continue conosco e nos vemos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje tendo a oportunidade de conversar um pouco com o Dr. Alessandro Ferraz. Dr. Alessandro é especialista em cardiologia e temos conversado sobre a doença coronariana. No bloco passado, Dr. Alessandro, nós terminávamos aquele bloco falando sobre a forma mais correta, mais adequada, mais precisa de se diagnosticar esta doença. Doutor, quais seriam os passos que dispomos hoje, quais seriam os exames dos quais nós dispomos hoje, a fim de se diagnosticar de modo eficaz essa doença? Tendo a suspeita da doença, não podemos perder tempo, temos que ser rápidos para prover o diagnóstico rapidamente. Então, o que nós temos a princípio? Um eletrocardiograma, que é o exame simples, feito na hora da consulta. Com esse eletro nós podemos já dar o diagnóstico ou não. Nós podemos ter alterações eletrocardiográficas que já demonstram, comprovando que os sintomas realmente levaram a uma doença coronariana, ou podemos ter um paciente com a doença coronariana com eletro normal. Não satisfeitos com o eletro, nós temos outros exames, como o teste ergométrico, que é um teste de esforço, que vai levar a um esforço maior do paciente, podendo ter o diagnóstico da doença coronariana, como temos outros exames. Agora, o teste ergométrico, eu gostaria de chamar a atenção para ele em especial, por quê? Porque muitas vezes, doutor Alessandro, nós sabemos, e falávamos no bloco anterior, que há pacientes que não sentem nada. Nós falamos, sim, da manifestação clássica, típica da angina, que é aquela dor quando o paciente faz esforço e tudo mais. Agora, boa parte dos doentes, nós reconhecemos que não experimentam nenhum tipo de dor. Então aí entra o check-up, ou seja, é aquele paciente na altura dos seus 40, 45 anos, que vai ao cardiologista por orientação da família ou por decisão própria, a fim de fazer um check-up, ele não sente nada. Talvez uma oscilação do colesterol, talvez uma oscilação da glicemia, quer dizer, um estado de pré-diabetes, por assim dizer. Agora, o teste ergométrico ele é importantíssimo porque através dele nós podemos identificar algumas alterações que caracterizam a doença coronariana, não é isso? Corretamente. E hoje nós pedimos aos pacientes, para fazer o check-up. Pessoas acima de 30 anos que têm história na família devem fazer periodicamente. E pacientes assintomáticos sem história na família, nós também pedimos, não com tanta frequência quanto esse, mas o teste ergométrico é de suma importância, é um exame fácil de ser realizado, um baixíssimo risco durante o exame, um exame considerado de baixo custo-benefício também. Então, através do check-up, temos diagnosticado doenças coronarianas e evitado que o paciente chegue a um estágio maior que é o infarto, levando um tratamento precoce, levando a esse paciente ter uma vida tranquila, às vezes com tratamento clínico, com remédios, Então o teste ergométrico é fácil fazer,
é um baixo custo, custo-benefício bom, e realmente o check-up é importantíssimo nesses tipos de pacientes, até os assintomáticos. Sim, principalmente, aliás, é indispensável. Eu diria o seguinte, muitos pacientes têm morte súbita porque não são devidamente orientados quanto à necessidade de se fazer o teste ergométrico, mesmo sem apresentar sintomas, não é isso, doutor? Correto. Nós temos visto que um dos primeiros sintomas da doença coronariana pode ser a morte súbita. Sim. A pessoa nunca fez check-up, não tinha nenhum sintoma, mas tinha os fatores de risco. Só não valorizou os fatores, chegando ao primeiro sintoma, infelizmente, ser a morte súbita, por não ter a orientação e não ter o conhecimento adequado. E essa é a nossa obrigação como médicos, como profissionais de saúde, informar a todos da sociedade. Eu mesmo, apesar de não ter sintomas, recentemente acabei me submetendo a um teste ergométrico. Felizmente, foi normal. Agora, há que se destacar também que uma vez que o teste ergométrico deu alterado, antigamente o paciente costumava ir direto para o cateterismo. Hoje nós temos, por exemplo, a cintilografia do miocárdio, que é um exame que nós realizamos aqui no Centro de Medicina Nuclear do Leste Mineiro. Quer dizer, através da cintilografia, nós podemos descartar, é um exame mais sofisticado, nós podemos descartar a existência ou não da doença coronariana. Por quê? Porque a gente sabe, né, doutor, que muitas vezes o paciente corre na esteira, ele tem uma manifestação eletrocardiográfica lá pequena ou no limite, e aí você tem que lançar mão de outros exames. Na verdade, nos fale mais dessas opções. Quer dizer, o paciente correu na esteira, o teste ergométrico dele veio normal, ele não tem outros fatores de risco, costuma parar por aí a abordagem, a investigação. Agora o paciente corre na esteira, ainda que ele não tenha sintomas, mas apresentou quando ele correu na esteira alteração no eletro ou mesmo dor, aí vem outros passos a seguir, não é, doutor? Sim, devemos individualizar cada um, né, como foi dito. O paciente de baixo risco com teste ergométrico positivo, nós vamos querer realmente aprofundar o estudo, né? E a cintilografia é um estudo fantástico que vai nos dar uma informação mais adequada, até porque no teste, infelizmente, nós temos o que chamamos do falso positivo. Exatamente. Né? Então, a pessoa que tem a doença coronariana, e nós temos que ter a certeza, não podemos deixar o nosso paciente à mercê de dúvidas. Então a cintilografia é um ótimo exame, é um exame que, como foi dito antes, nós íamos direto para o cateterismo, que é um exame mais invasivo, temos que usar contraste, algumas pessoas têm alergia, algumas pessoas têm problema renal, e com a cintilografia nós podemos evitar, né, essa invasão, fazendo um exame tranquilo e tirar as dúvidas tanto do médico quanto do paciente, levando a um diagnóstico preciso também com a cintilografia do miocárdio. Exatamente. Agora, uma vez firmado o diagnóstico, ou seja, o paciente sabidamente tem doença coronariana, foi feito o cateterismo, foi feita a cintilografia. A princípio, vamos assumir um caso prático. O paciente não apresentava dor nenhuma, fez o teste ergométrico, teste alterado, mas no limite, duvidoso, foi para a cintilografia do miocárdio acusou a doença, foi para o cateterismo e existe uma lesão numa determinada artéria coronária de 80%, por exemplo. E agora, doutor, como tratar esse paciente? Quais as frentes de abordagem nós dispomos a fim de conduzir esse paciente de modo satisfatório? Hoje nós temos o tratamento clínico, dependendo da lesão, uma lesão menor, de que 70% podemos não só cuidar de todos os fatores de risco, conscientizar o paciente que deve tratar os fatores de risco, começando da dieta, controle de colesterol, controle dos níveis de glicemia, controle da pressão arterial, atividade física, fazendo toda essa abordagem para que o paciente se conscientize, e o tratamento clínico. Já lesões, pacientes multivasculares, lesões acima de 70%, nós temos o tratamento que é a angioplastia, que hoje nós fazemos aqui em Valadares há muito tempo e muito bem feito, temos um sucesso nesse tratamento, que vem levando ao tratamento. Após esse tratamento ainda temos que acompanhar esse paciente com tratamento clínico, com acompanhamento mais de perto, e aqueles pacientes mais graves nós levamos para a cirurgia cardíaca, que é a revascularização do miocárdio. Tem a antiga ponte safena, né? A ponte safena, exatamente. É a revascularização. Agora, o índice de melhora ou até de cura com angioplastia tem sido alto, não é isso, doutor? Até porque abre, e hoje tem os stents também, que são uma espécie de molinhas, né? Umas molas que são colocadas na angioplastia. Nos explique melhor essa situação, só para o nosso telespectador entender, porque muitos dos nossos telespectadores costumam ter parentes, né, que já passaram por procedimentos assim, cateterismo, depois fizeram angioplastia e tudo mais. Então, como é que funciona isso em termos de prognóstico, quer dizer, em termos de resultados?
É uma pergunta muito importante essa. Nós temos visto a evolução com os anos. Nas décadas de 90, final de 90, nós tivemos um estudo muito grande, chamado Estudo MAS, onde se fez pacientes com lesões, 2 ou 3 lesões coronarianas graves, pegou-se a grande parte de pacientes para tratamento clínico, outros para angioplastia, outros para cirurgia cardíaca. O que se notou com esses tratamentos? Que a mortalidade durante os anos foi igual para os 3 tratamentos. Que coisa! O que nós vimos? Que o clínico internava mais e tinha mais sintomas, ou seja, a vida era mais limitada, só a mortalidade que era igual. Na angioplastia e na revascularização do miocárdio, nós vimos que a mortalidade também permanecia igual e com esses 2 tratamentos o paciente internava menos e tinha menos sintomas. Agora, com a evolução dos stents, o tipo de tecnologia chamada stents farmacológicos, stents que tem uma tecnologia maior, esse parâmetro mudou. Nós temos visto que o clínico, realmente, só o tratamento clínico nos multiarteriais ficou um pouco para trás, tem uma mortalidade um pouco maior. Ou seja, quando o paciente tem várias lesões, não adianta traçar só com remédio, com a medicação. O ideal é abordar mesmo. Se tiver condições para abordagem, nós vamos para a abordagem que seria a angioplastia ou a cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, temos visto o quê? Que o bom tratamento, a conscientização do paciente, que é o mais importante do tratamento, que depende muito dela, não adianta a gente fazer a angioplastia e a cirurgia e o paciente não mudar os hábitos. É o que a gente chama de mudança do estilo de vida. O paciente continua se alimentando mal, continua sedentário, continua com sobrepeso. Então, nós fazemos a nossa parte, o paciente deve fazer a parte dele, aumentando a sobrevida e diminuindo a morbidade. Ou seja, ele pode ter uma vida normal mesmo após uma cirurgia cardíaca, após uma angioplastia, né, podendo praticar esportes, podendo trabalhar. Né, e hoje nós temos visto que muitos pacientes têm se tornado dependentes, ou seja, não podem trabalhar mais porque não houve um tratamento adequado, não houve um acompanhamento, ou não houve a conscientização do próprio paciente. Né? O importante é mudar hábitos alimentares, hábitos de vida no geral. É sedentário? Vai praticar o seu exercício físico, até porque muitas vezes o paciente tem doença coronariana, mas vai fazer uma atividade física supervisionada pelo cardiologista. Não é porque o paciente tem uma doença coronariana, ou mesmo já fez uma angioplastia, já fez uma revascularização, uma ponte safena, ele não pode se exercitar. Pelo contrário, ele deve fazê-lo, mas sob orientação, não é isso? Sob orientação. Após o tratamento, deve ter uma orientação da dieta, nutricionista, um acompanhamento. Alguns pacientes, infelizmente, têm que acompanhar com um psicólogo, porque eles não assimilaram bem o tratamento da cirurgia. E o acompanhamento cardiológico é importantíssimo. Endocrinologista. A diabetes é importantíssimo o tratamento. Hoje o cardiologista e o endocrinologista trabalham juntos, né? Porque a diabetes aumenta a mortalidade, aumenta a morbidade, aumenta a doença coronariana. Temos visto que grande parte dos diabéticos morrem por doenças coronarianas. Então o diabético deve fazer o check-up dele da parte cardiológica também. Então são pontos que o bom tratamento, né? Por exemplo, pacientes octogenários, nós vamos fazer cirurgia cardíaca. Então são perguntas que você individualiza seu paciente e dá escolha para o paciente também, o que é melhor para ele. Tanto como médico como paciente devemos atuar, porque é uma doença multifatorial, né? Cada caso é um caso, né, doutor? E a equipe deve ser multidisciplinar, conforme o senhor bem destacou. Entra em cena um endocrinologista, entra em cena um cardiologista, por que não dizer também o preparador físico, muitas vezes o fisioterapeuta e assim por diante. Muito bem, nós tivemos a grata satisfação de receber aqui hoje o doutor Alessandro Ferraz, e ele lançou luz nesse tema por demais importante, nessa doença séria, seríssima, que é a doença coronariana. Doutor Alessandro, foi um prazer recebê-lo aqui e foi um prazer também tê-lo conosco durante estes momentos. Te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa Diagnóstico. Até mais.